Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de especial entrevista desta quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024. São agora 17 horas e 2 minutos, avançamos com 20 graus de temperatura média na nossa região e com o céu a fazer-nos caretas. Se vai sair, se calhar, talvez, digo eu, seja melhor levar o guarda-chuva ou o quispo. Eu gosto sempre de dizer isto para aquelas pessoas que nos sintonizam pela primeira vez. Somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região do Ovar, mas estamos disponíveis em direto 24/24 horas no mundo. Basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em especial entrevista, também podem ir até facebook.com/radioavfm. Estamos lá em live streaming, áudio e vídeo para todo o mundo e com uma particularidade, é que podem interagir connosco, deixar os vossos gostos e, por que não, também os vossos comentários. Vamos então avançar para mais coisas que vão acontecer na nossa cidade. São muitas as entrevistas que fazemos de âmbito cultural. Esta vai ser mais uma delas e o intuito é divulgar um concerto, eu diria, especial, pelo menos diferente, garantidamente. É uma jovem de Ovar, ela tem apenas 16 anos, vai subir ao palco do Museu Júlio Diniz, da Casa Museu Júlio Diniz, no próximo sábado, dia 26 de outubro, pelas 21h30, no âmbito do ciclo de concertos, e este é o 14º, Sozinho em Casa. A entrada é livre, ou grátis, ou de borla, como preferirem, basta ter vontade e aparecer por lá para assistir a um espetáculo que foi criado pela própria artista, que se chama Do Vinil ao Streaming e que pretende fazer passar pelas teclas de um piano, e não só, já vamos saber da boca dela, temas desde os anos 60 até a atualidade. A nossa convidada é também uma jovem da casa. Ela já participou em inúmeros eventos onde faz cobertura e escreve artigos de opinião. Chama-se Mariana Rosas. Olá, Mariana. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade e por estar aqui hoje. De nada, Mariana. É uma oportunidade natural que é, de certa forma, o resultado da tua dedicação, do teu trabalho. Porque eu diria que não há muitas jovens de 16 anos a preparar um concerto como tu fizeste. Concordas comigo? Pois. Conheces mais alguma? Assim, de repente, acho que não. Não é fácil encontrar, pois não? Não. Bom, então vamos começar pelo início. E se calhar o início já vem quase desde o berço, ou seja, quando é que te despertou o interesse para a música? Independentemente, eu sei que a tua paixão é o piano, mas antes do piano deve ter vindo a música. Mais ou menos. Então, explica lá isso. Por acaso, eu acho que é uma história interessante até. Eu comecei a tocar piano aos 6, 7 anos, por aí. Mas eu, na verdade, conheci o piano em casa dos meus avós. Porque a minha tia, quando era mais nova, tocava piano. E os meus avós têm o piano dela em casa. E eu costumava, quando acabava de almoçar, em casa dos meus avós, ia para o piano brincar no piano. Mas faço isto desde que me lembro. Ias carregar nas teclas. Exatamente. Não era tocar, era Não. carregar nas teclas. Era inventar um bocado só porque sim. Certo. E foi assim que eu comecei a brincar no piano. Só comecei a tocar mesmo com 7 porque minha mãe me sugeriu: olha, não queres começar a ter aulas? E eu, pronto, está bem. Ok. Longe de saberes que ias encontrar uma paixão. É mesmo. A partir da primeira aula que eu cheguei a casa e disse: quero ser pianista. E pronto, foi aí. Ou seja, a partir do momento em que percebeste como é que aquelas teclas que tu te limitavas a bater e a fazer sons podiam fazer música. Exatamente, mais ou menos isso. É uma questão de organizar as coisas, Mariana. Tocar piano é carregar nas teclas de forma organizada? De certa forma, até um certo nível de complexidade é. A partir daí já não é bem assim. Ou seja, acho que chegamos a uma altura que
nós precisamos de praticamente tocar sem olhar para as teclas. Ok. Os movimentos são mais complexos, envolve muito mais estrutura, mais uso do braço todo, não só da mão. Aham. É, Mas as teclas continuam lá e se não lhes tocarmos, elas não sai barulho nenhum, não sai som nenhum. sim, isso sim. Ok. E depois começaste, eu fiz um bocadinho de trabalho de casa, salvo erro, na Associação Cultural e Recreativa de Valdágua. Exatamente. Certo? Certo. Estiveste lá até que idade? Eu estive lá até concluir a primária, ou seja, até aos 9, 10 anos. Ok. E depois vim ter aulas aqui no Orfeão. Ali. Sim, aqui ao lado, literalmente. Tu apontaste para um lado, mas é para o outro. Eu sei que isto dá muitas voltas aqui dentro, é daquele lado ali. Pronto. Ou seja, é do lado de lá do largo onde está a Casa do Povo, aqui os estúdios da Rádio AVFM. Exatamente. E fizeste o ensino, digamos, particular ou articulado? Articulado. Entrei no articulado no 5º ano e fiz o curso básico de música até ao 5º grau, cá no Orfeão. Muito bem. E depois, era uma coisa que para ti já fazia parte da tua vida e tiveste que seguir com isso. Sim, de certa forma. Quer dizer, por acaso, da minha turma mais ninguém seguiu música a não ser eu, penso eu. Mas música sempre foi uma coisa que eu sabia que queria seguir. Eu já fui para o Orfeão porque a minha professora de Valdágua me disse, olha, tu sabes que queres seguir, vai para o Orfeão porque é no Orfeão que tu tens as bases e o sistema e o apoio que precisas para seguir. Mesmo. Será o mais adequado, digamos assim. Sim, porque já é comparticipado pelo Ministério da Educação, já tem o sistema articulado que ajuda muito em termos de horário. Sim, sim. Sim, E de certa forma já é currículo. sim, sem dúvida. Acho que sim. E a experiência foi boa? Foi. Eu gostei muito de andar no Orfeão. Acho que é um ambiente bastante acolhedor, bastante calmo. Acho que aprendi bastante. Acho que, de certa forma, os meus professores exploraram a minha capacidade do melhor que puderam. Tive bastantes oportunidades que foram boas. E, sim, tenho boas memórias lá. Ok. Tu consideras-te uma pianista por insistência? Ou seja, és pianista e, de alguma forma, és boa naquilo que fazes porque praticas muito, porque estudas muito? Ou sentes que há em ti algo que já vem de nascença, que é inato? Correndo o risco de parecer gabarolas, eu acho que foi algo que sempre foi um bocado inato. Ok. Do género, eu nunca toquei obrigada, mas também nunca toquei... Sempre fiz o melhor que pude. Uhum. Ou seja, não é necessariamente estudar muito, até porque eu acho que às vezes até se eu estudar demasiado as peças ficam piores. Sim. Mas eu acho que sempre tive algo de inato e acho que sempre tive como foco mostrar algo, transmitir algo e não exatamente transmitir a música executada de forma perfeita, mas sim executada de forma que significa algo, porque acho que é o mais importante. Ok. Então, a minha pergunta seguinte é, sendo inato, isso ajuda muito? Ajuda muito. Por acaso eu tive algumas facilidades, mesmo porque, por exemplo, eu tenho ouvido absoluto, o que me facilita muito em termos de composição. Troca isso por miúdos. Ouvido absoluto. Por exemplo, a maior parte das pessoas que estudam música têm ouvido relativo. Ou seja, por exemplo... Têm dificuldade em identificar as notas. Não é dificuldade. Se elas tiverem uma referência, por exemplo, se lhes derem um Lá, podem saber identificar o intervalo e saber descodificar outra nota. Mas se não tiverem qualquer tipo de referência, não sabem que nota é. Certo. E eu sei. Ok. À primeira nota tu identificas. Exatamente. Eu sabia o que era, mas o auditório tem que ser esclarecido. Seguramente que muitas pessoas nunca tinham ouvido esse termo ouvido absoluto. O que de facto é outra coisa a ajudar. É, claro, sim. Tem sido uma grande ajuda. Mesmo... Digamos que, de alguma forma, com o ouvido absoluto e com essa aptidão de nascença, tu nasceste para a música. Eu acho que sim. Sentes isso? Eu sinto que sim. Eu sinto que foi mesmo algo que eu devia fazer. Sempre, desde que eu comecei a tocar piano, que eu senti aquela coisa... Eu tenho que ir por aqui, é isto que eu tenho que fazer. E não é só piano. Eu gosto de música em geral. Eu acho que um bom músico... Não é bem um bom músico, mas um músico completo tem algo de tudo. Gosta de tocar um instrumento, claro, mas não se cinge a ler uma partitura e tocar. Ok.
Ok. Eu fico siderado a ouvir uma miúda, desculpa tratar-te assim, de 16 anos a dizer-me estas coisas. Quantas horas de piano por semana? Números redondos. Horas de piano por semana. Depende. Eu não sou muito apologista de medir as coisas pelo tempo, mas sim pela qualidade. Certo. Eu acho que o segredo para o bom estudo está em estudar da maneira certa e não estudar repetitivamente. Ok. Ou seja, é mesmo uma coisa que varia de semana para semana, varia com as atividades que eu tenho, com as disciplinas. Digamos assim, mínimo 2 horas por semana, mas máximo, não sei, para aí 4. Ok. Isto sem contar com as aulas. E se estiveres, por exemplo, 15 dias sem tocar no piano, dá saudades? Dá muitas saudades. Aliás, eu sempre que eu fico sem tocar, eu volto a tocar inexplicavelmente mais fluido. Certo. Com aquela vontade, não é? Com aquela, sim. é quase como se as coisas saíssem naturalmente. Sim. Ok. Aliás, eu acho que é um bom incentivo, eu já ouvi dizer. Isso ajuda-me muito, por exemplo, em obras de barro. Às vezes, quando estou a encasquetar numa coisa e não estou a conseguir, eu deixo de tocar para depois voltar e ver as coisas sob uma nova ótica. Acho que isso é interessante. Quase como se estivesses a ler um livro, aquilo estava-te a enfadar um bocadinho, paras naquele capítulo e depois quando recomeças, já, digamos, a cabeça está limpa. Sim. É um pouco assim. É. Ok. Diz-me outra coisa, Mariana. Quer queiramos, quer não, o ensino artístico, neste caso o ensino do piano, é muito focado na música erudita. Sim. Ou, de outra forma, perguntando, será demasiadamente focado no erudito? Pois, é uma boa pergunta. Eu, na verdade, quando andei em Valdágua, nunca senti que estava muito presa ao erudito. Aliás, uma das primeiras peças que eu toquei foi um tema da Cinderela, depois foi um boogie-woogie, ou seja, não estava muito presa a esse caminho erudito. Porquê? Porque não estava no ensino articulado. Certo. Sim. Depois, quando entrei no Orfeão, já foi menos assim. Já fiquei mesmo, pianista clássica. Sim. Por acaso, eu acho que quando entrei no conservatório há mais abertura. Porquê? Porque nós temos a vertente clássica e a vertente jazz. Aliás, eu este ano estou a ter aulas com um professor que é o Pedro Neves, pianista jazz. Aulas de improvisação jazz. Certo. Eu acho que nesse sentido é bastante interessante poder explorar vários ramos e acho que é algo que os conservatórios deviam proporcionar. Certo. Oportunidades para experimentar vários estilos. Ok. De qualquer das formas, já passaram por este estudo e muitas pessoas que me disseram, e eu pergunto-te se concordas, que a base de tudo está no clássico. A base de tudo está no clássico. Isso é uma afirmação engraçada. Eu tendo a concordar. Por isso é que eu acho que não é assim tão má ideia começar o nosso percurso até ao 5º grau, que é equivalente ao 9º ano, como clássico, porque um bom pianista clássico, isto é algo que a minha mãe costuma dizer, um bom pianista clássico é um bom pianista para tudo. Toca qualquer coisa. É verdade. Ok. Mas, claro que é sempre preciso bases. Desde que tenha uma pauta, não é? Não. Mesmo sem pauta. É verdade. Ok, porque era outra questão que eu tinha para ti, aquela diferença entre as pessoas que sabem ler música, não é? E os autodidatas que muitas vezes tocam só de ouvido. Sim. Eu, curiosamente, acho que deve ser mais difícil tocar só de ouvido. Para mim nunca foi difícil porque eu tenho ouvido absoluto. Certo. Mas, por acaso, isso é uma coisa interessante. Esta disciplina de que eu estava a falar, de improvisação jazz, é uma disciplina que foi introduzida no conservatório precisamente para os alunos aprenderem a tocar sem pauta. Ou seja, o conceito da disciplina é o aluno aprender que a música não está na pauta. Certo. Ou seja, eu acho interessante nesse sentido. Também pode estar dentro do próprio músico. É verdade. Por isso é que eu acho interessante nesse sentido e acho que é preciso um bom músico ter esse tipo de base, tanto de formação musical, como de harmonia, contraponto. Tem que ter a música que é necessária dentro de si, não só para interpretar a pauta, mas para pôr cá para fora seja o que for que quiser. Ou seja, eu acho que ter uma boa base em termos de improvisação, em termos de formação musical, em termos de harmonia principalmente,
é muito importante na carreira de qualquer músico. Ok. Digamos que um bom músico faz-se de muitas ferramentas, quase um canivete suíço que vai ali acrescentando conhecimento de várias áreas e que depois, obviamente, se chegar a compor, porque há músicos que nunca chegam a compor, não é? Deitará a mão de todos esses conhecimentos e será original de alguma forma. Sim. Isso é algo que eu senti bastante, por acaso. Eu senti que ao aprender melhor a harmonia, não tão contraponto, mas principalmente a harmonia. E a harmonia, durante todo o percurso da música clássica, é muito importante porque é aquela velha máxima de temos que aprender as regras antes de as quebrarmos. Ou seja, até Sim. porque eu gosto muito de composição, foi importante aprender isso Ok. para desenvolver uma voz mais autêntica, mais original, porque na verdade a criatividade surge da falta de liberdade e não da total liberdade. Sim, certo, ok. Parece uma pescadinha de rabo na boca, não é? É. Uma coisa leva à outra, implica a outra e as coisas acabam por acontecer. E a história da música, não é uma seca? Não, de todo. Não? Não. Achas importante saber a história da música para poder interpretar bem a música? De certa forma, sim. A história da música até é um assunto que eu gosto bastante. E eu tendo a estudar coisas não porque elas são necessariamente úteis, mas porque eu gosto. Certo. Mas eu acho que a história da música é efetivamente bastante importante. Quanto mais antiga for a música, mais importante é. Por exemplo, é muito mais importante a história da música na música antiga, por exemplo, do que no período romântico. Porque o período romântico é algo bastante intuitivo de tocar, eu acho. Mas o período barroco, por exemplo, já é mais antigo, Sim. é da altura de Bach, já é mais difícil de interpretar porque exige conhecimento prévio, exige conhecimento de ornamentos, texturas, exige saber como é que os instrumentos eram construídos, porque o uso de pedal depende da textura do instrumento original, porque o Bach não tinha um piano onde escrever, entre outras questões. Ou seja, estamos a falar de verdadeiros génios, É verdade. não é? Sim. Porque se formos para trás no tempo e recriarmos as condições com que eles criaram todas estas obras, são exercícios extraordinários. É verdade. Até eu já ouvi falar de bastantes casos interessantes. Por exemplo, Mozart, penso que era Mozart, sim. Mozart tinha um pianoforte, ainda não tinha bem um piano. O pianoforte surgiu já mais ou menos a meio da carreira de Beethoven. Beethoven ainda começou a escrever as sonatas de piano para cravo. Penso que eram as sonatas de piano, sim. E Mozart até usava um piano que tinha pedais que eram ativados pelos joelhos e não só pelos pés. Ou seja, é sem dúvida um tipo de escrita bastante diferente. E é impressionante o tipo de obras-primas que eles criavam. Sim. Com a tal falta de liberdade que eles tinham. Exatamente. O Mozart, nesse caso, devia andar com os joelhos todos pisados, não é? Provavelmente, digo eu. Sim. Ok. Apesar deste curto percurso, digo eu, curto porque não pode ser longo, tu só tens 16 anos, Sim. tu já participaste em várias audições, em vários concursos e até já ganhaste prémios. Fala-nos lá sobre isso. Então, E não tenhas medo de parecer gabarolas, porque isso aconteceu mesmo. audições foi uma coisa que eu gostei desde sempre. Audições foi sempre a coisa que eu mais gostei em tocar piano. Foi ir para cima do palco e tocar. A música quer-se no palco. Sim. Ok. Sim. Ok. Definitivamente. Audições nunca foram aquele momento de pressão. Ou seja, não és tímida. Não. Eu gosto de sentir a adrenalina, de ir para um palco. Ok. É. Mas não és tímida na vida ou não és tímida No piano. enquanto pianista? No piano. Ok. Sim. Por isso, eu acho que é um bocado diferente da minha personalidade normal. É algo que eu gosto, de não ser tímida no piano. E acho que é um bocado por causa disso que eu gosto tanto de ir para o palco, porque perco essa faceta mais tímida que eu tenho. O piano liberta-te. Exatamente. Ok. Isso é muito interessante. É. E então, em que audições e que prémios é que tu recebeste? Portanto, o meu primeiro concurso foi o concurso Passos Prémio. Penso que foi há 2, 3 anos. Isso é Passos de Brandão ou de Ferreira? Passos de Brandão. Ok. Acho que nesse não ganhei nada, mas tudo bem. Ganhaste experiência? Claro, sim, isso sempre.
No meu concurso seguinte foi o concurso internacional Santa Cecília. Foi um dia que foi muito especial para mim, ainda me lembro, foi dia 14 de julho. Eu considero que foi o meu primeiro concurso a sério, porque foi o primeiro concurso que me deu a conhecer pianistas com a mesma vocação que eu. No sentido de serem pianistas mesmo muito motivados, muito trabalhadores, que queriam mesmo seguir aquilo, que notava-se que tinham muito conhecimento. Aliás, um dos meus melhores amigos conheci nesse concurso, porque fiquei mesmo... Isto é uma aberrar, alguém que gosta de música clássica da minha idade. Certo. Alguém como eu. Sim, exatamente. Muito bem. Nesse concurso ganhei um terceiro lugar a execo e esse ano foram só esses dois. No ano a seguir fiz bastantes. O lugar mais alto que eu tive foi segundo lugar. Foi num concurso da Roménia, que me foi indicado por um professor do ESMAI. Acho que a parte mais positiva foi efetivamente as pessoas que conheci, as perspectivas diferentes que encontrei, a maneira como avaliaram a maneira como eu toquei. E acho que realmente o mais importante a tirar dos concursos não é a competitividade, apesar da competitividade na quantidade certa ser uma coisa saudável. Claro. Mas acho que o mais importante a tirar dos concursos não é isso, é mesmo tentar conhecer pessoas com as mesmas paixões que nós, tentar aprender coisas novas sobre a maneira como tocamos e como devíamos tocar e, em suma, acho que é isso. Acho que o mais importante é efetivamente tentar melhorar com a experiência. E não... ganhar alguma resiliência também, sim, não é? Sim. E quer queiramos, quer não, currículo. Sim. Porque fica para a vida. Fica. Independentemente de ganhar ou não, isso se calhar até nem é o mais importante. Não. E obriga também a que te foques, não é? Se te vais-te preparar para um concurso, vais-te focar seguramente. Sim. Isso também exige algum trabalho mais metódico, porque nem todos os concursos pedem o mesmo programa. Uma semana tem aquele concurso, estou-me a focar neste, depois do concurso já tenho outro, já tenho um programa diferente, já me estou a focar no outro. Isso com que idade? 14, 15. 14, 15 anos. Ok. É. Muito bem. As conversas, isto é como as cerejas, começas a comer uma, vamos a outra, né? E quando demos por ela não falamos do concerto. Ou seja, minhas senhoras, meus senhores, a Mariana Rosas, no próximo sábado, vai estar na Casa Museu Júlio Diniz, bem no centro de Ovar, a partir das 21h30, com um concerto que se chama Do Vinil ao Streaming. É um concerto ao piano, onde ela interpreta obras não clássicas, e agora já vem aí a pergunta, não clássicas desde os anos 60 até hoje. E eu até retirei da apresentação que está no Ovar Cultura, que podemos ouvir de Simon e Garfunkel até Mitski, com o twist da Mariana Rosas. Ou seja, isto são reinterpretações tuas de músicas que por um motivo ou por outro tu gostas. É isso? É. Ok. Então, e que músicas é que tu gostas? Que músicas é que eu gosto? Então, eu acho que o meu gosto em arte é bastante versátil, no sentido de eu sou capaz de num minuto estar a ouvir rock e no outro já estou a ouvir baladas dos 60. Ok. Ou, pronto, Tu gostas de música que te soube bem? Sim. É isso? Sim. Ok? Sim. Eu consigo perceber isso porque eu também funciono assim. Ou seja, eu nunca ouvi... Há pessoas que fazem assim. Só gosto de rock. Sim. Só gosto de heavy metal. Não, eu gosto de tudo desde que me sou bem. E muitas vezes, quando, por exemplo, na música portuguesa falam do Pimba, há música Pimba, que esse conceito de Pimba também poderia ser amplamente discutido, não é? Eu prefiro chamar-lhe música popular portuguesa. Há música dessa categoria que também é boa e que eu também gosto, sem nenhum preconceito. E muitas vezes acontece também, não sei se isso acontece contigo, aquela música que à primeira não entra. Sim. Mas depois ouves 2 ou 3 vezes e, epá, eu não ouvi isto, ora deixa-me ouvir melhor. Acontece-te isso? Acontece-me. Por acaso, tenho um exemplo bastante recente. Uma das minhas bandas preferidas são os The Smiths, que acho que são dos 80, sim. Sim. Bom gosto. Quem me deu a conhecer foi um amigo meu e fez-me uma playlist. E então eu comecei a ouvir e a primeira vez que ouvi achei piada. Mas foi aquela coisa, pronto, está bem.
Depois comecei a fartar-me um bocado. Sim. Não sei porquê. Eu de Smiths, a única coisa que eu apontaria é a voz é um bocadinho monocórdica, sempre no mesmo registro. Eu acho. Ok. Não tens que achar como eu acho, mas gosto de Smiths. Pois, eu acabei por redescobrir a obra deles, a discografia, por causa desse Charming Man, que eu não conhecia, e agora é mesmo uma das minhas bandas preferidas. Eu gosto principalmente, eu costumo dizer uma coisa assim um bocado estranha, que é The Smiths para mim é como se fosse Bach. Porquê? Porque eu acho que eles são muito especiais em termos de instrumentação e de textura, ou seja, tal como Bach, cada vez que ouvimos encontramos assim uma linha nova. As camadas, não é? Exatamente. Ok, eu isso consigo perceber. Por exemplo, se calhar também te acontece isso algumas vezes. Uma música que já ouviste recorrentemente, não sei quantas vezes, e só ao fim de 20 vezes é que apanhas lá mais qualquer coisa. Como é que eu nunca ouvi isto? É verdade. Não é? É. Isso aconteceu-me já a transcrever arranjos. Ok. Começa a ser, pergunto-te eu, cada vez mais difícil notar estes detalhes na música digital. É verdade. Concordas comigo? Sim, sim, sim. Ou seja, tu tens tendência a ouvir não no telemóvel, por exemplo, numa aparelhagem, porque eu diria que quem ouve playlists no Spotify no telemóvel está a perder muita coisa, Está, sem dúvida. não é? Isso nota-se muito. Certo. Concordas comigo? Sim, sim, claro. Ainda bem, porque de facto eu diria que o vinil ainda... aliás, estamos a assistir ao regresso do vinil num contexto tão interessante que há pessoas a comprar vinil sem ter onde o tocar, porque é uma moda. E há dias ouvia alguém a dizer que tinha que comprar um player de vinil. Não é um player de vinil, é um giradiscos. Mas pronto, isto tem a ver também com as modas. Voltando ao concerto. Isto significa que tu, fora do clássico, também gostas de desenvolver trabalho. Gosto, sem dúvida. E isso, provavelmente, digo eu, não nasceu, digamos, como eu vou fazer um concerto com isto. Tu começaste a fazer, se calhar até por brincadeira, e depois percebeste que isso podia dar qualquer coisa. É verdade. Aliás, eu faço isto desde que comecei a tocar. Eu fiz isso pela primeira vez. Quer dizer, já não basta o que tocas nas aulas, mais os trabalhos de casa, ainda fazes essas coisinhas por fora. Sim. E são só 2 horas ao piano, não me acredito. Eu acho que são mais. É o tempo que eu tenho, pronto. Ok. Ou essas horas dessas coisas não contaste há bocadinho? Pois, se calhar. Se calhar só contaste o que é estudo mesmo. É que eu vario Se calhar muito. passas mais tempo ao piano do que julgas. Não sei, eu nunca estive lá a cronometrar. Ok, mas o piano é a tua praia. É. E não tocas mais nenhum instrumento, só piano. Outros instrumentos só por carolice. Ukuleles e cavaquinhos e essas coisas, mas só mesmo na brincadeira. Ok, mas consegues pegar um instrumento e arrancar-lhe som. Sim. Ok. Contudo, no espetáculo do próximo sábado vais tocar mais qualquer coisa. Vai ser coisa pouca. Vou usar um prato Ok. de bateria. Mas não é um prato. Pois, é isso que eu ia dizer, Sim, não é um prato sim, da sim, não é um cozinha lá prato de de casa. Ok. Muito bem. E então, que temas é que vamos poder ouvir? Ou alguns dos temas? Quantas músicas são? São 14 músicas. 14. Ok. Eu tenho tido muito cuidado para não rolar os temas. Ah, é? É. Sim. Bom, Mas, Simon & Garfunkel parece que vai ter, não é? sim. Simon & Garfunkel vai ter. E o tema é? Não queres dizer, não és obrigado a dizer. Vou deixar em segredo. Ok, acho que fazes bem. Acho que fazes bem. É justo. Quem quiser ouvir, que vá lá assistir. Exatamente. Ou seja, o que temos também que dizer às pessoas é que aquilo não vai ser um concerto de música clássica, porque muitas pessoas, não sei porquê, afastam-se quando ouvem o termo música clássica, porque acham, e estão no direito delas, Sim. não temos todos que gostar do mesmo, Claro. mas há muitas pessoas que acham música clássica uma seca. Sim. Não é isso que a Mariana vai dar às pessoas no sábado. Não. Pop rock, Pop rock. baladas, Baladas? há por aí Scorpions? Não. Não? Não, posso E- adiantar que não. E lá perto de Scorpions, o que é que há?
perto de Scorpions, não tem assim nada muito parecido. Eu não sou muito de assim, glam Então pop. pronto, nas baladas. Nas baladas. Não precisas dizer as músicas, mas podes dizer um artista. Tenho Leonard Cohen. Leonard Cohen, muito bem, fantástico. Ok, e estamos a falar de um concerto só de piano e prato de bateria. É só uma Mar- anotaçãozinha. A Mariana não canta. Eu não canto. Não. Ok. Nunca te passou pela cabeça cantar? Não. Achas que não tens voz? Não, acho mesmo que não. Ok. Hás de experimentar um dia. Quem sabe? De repente É. surge outro instrumento. Sim, sim, sim. Mas, de facto, não é obrigatório cantar para que se perceba uma música, mesmo que o original tenha voz. É. Não é? Acho que abre oportunidades bastante interessantes. Especialmente no meu instrumento, o piano. Como tem um registro muito amplo, eu acho que há muitas oportunidades que são abertas pelo instrumento. Até porque, ao contrário do que se calhar é mais usual, o piano não está limitado às teclas. Por exemplo, eu tenho um tema que vou interpretar em que vou dentro das cordas do piano puxá-las. Ou Ok. seja, há uma variedade de texturas que é explorada pela música contemporânea. Isso tem um termo, não é? Piano preparado, sim. Isso, piano preparado. Ok, muito bem. É. E o som é completamente diferente. O som é completamente diferente. É bastante interessante. Parece até mais um instrumento de cordas. Sim. Cordas, percussão. E depois o piano, com aquela madeira toda, dá sempre para fazer Sim. um batuque, se for preciso, por Sim, exemplo, sim. não é? Sim. Por que não? Não sei se vai ter também algum apontamento desses. Vai ter um apontamento de batuque. Ok. Eu devagarinho eu vou conseguindo lá chegar. Então, digamos que, para além da música clássica, a Mariana é do pop rock e das baladas. Das baladas, sim. E do punk. Do punk. Não tanto do punk, mais do grunge. Mais do grandes, ok. Um pouco mas, do indie. mas já ouviste um bocadinho de tudo para saber se gostas? Ou Sim. esforças-te por ouvir? Sim. Ok. Eu esforço-me sempre por ouvir antes de dizer que não gosto. Uhum. Acho que isso é importante. Já ouviste Clash? Não. Tens que ouvir. Tenho que Estás ouvir a ver? Clash. Isso tens que ouvir, porque isso eu não te perdoo. Clash ninguém pode dizer que conhece o punk sem ouvir Clash e Sex Pistols. Ok? Sex Pistols já ouvi falar, nunca ouvi. Acredito que sim. São mais, digamos, é uma banda mais icónica, mas Clash tem uma abordagem interessantíssima. É um punk que às vezes nem parece punk, não é aquele punk vincado, por exemplo, já ouviste seguramente Ramones? Também não. Também não? Então tem que te emprestar uns discos. Porque eu sou dessa altura, do New Wave, do punk, dessas coisas todas, e tenho uma coleçãozita de algumas coisas ainda lá guardadas. Mas ok, obviamente não podes conhecer tudo e tens ainda muito tempo pela frente. Sim. Quem sabe daqui a um ano ou dois não vais fazer do punk, como é que eu ia dizer agora, aquela técnica que se usa para sincronizar a voz, do punk ao autotuning. Ih, autotuning não. Autotuning não, ok. Mas sabes que é cada vez mais usado. Sim. Eu acho que isso é um bocado infeliz, de certa forma. Não pelo motivo tradicional de desvirtuar, porque há cantores bons que mereciam mais mérito do que os que usam autotuning. Não é tanto por aí. Eu acho que não. Porque bons compositores, eu acho que merecem a oportunidade de ter uma voz mais afinada. Só que eu acho que o autotuning desvirtua um pouco o próprio timbre natural do Sim. artista. É uma batota. Não é? Sim, acho que torna a música menos natural. E eu não... Sim. E começa a tornar, se calhar, os artistas todos muito parecidos. Sim, acho que é uma maneira mais plástica de conceber as coisas. Ok. Ou seja, tu és daquelas pessoas que na música gosta de ouvir o próprio som do instrumento. Sim, talvez por causa do meu... da minha faceta mais clássica, não é? Sim. Mas eu sempre gostei de ouvir os instrumentos como eles são. Nada contra sintetizadores, mas eu gosto muito de instrumentos. Ok.
de ouvir. Então isso leva-me a perguntar uma coisa. Muitas pessoas confundem o piano com o órgão, por exemplo. São coisas diferentes, obviamente. Mas isso leva-me a perguntar se o órgão é o parente pobre do piano. Isso é... Eu vou tentar não ser assim um bocadinho... como é que se diz? Mazinha. Sim. Porque eu nunca gostei assim muito de órgão. Aham. Mas pronto, não tenho nada contra. Continua a ser um instrumento que é bastante digno e eu acho que não é muito parecido com o piano. Não tem muito a ver. Eu percebo, tem teclas, pronto. Sim, Mas nessa base. sim, E alguns até têm pedais e tudo. sim. Mas os pedais são diferentes dos do piano. O piano não tira notas dos pedais. Certo. E os do órgão sim. Mas Olha, não sabia disso. os pedais do órgão são mesmo de tocar notas. Ok. É. Ok. E o órgão é muito diferente porque o órgão tem um registro mais de sopro e o piano é mais de cordas, percussão. Aliás, piano é assim um caso à parte. É a percussão e a cordas ao mesmo tempo. Sim. Mas acho que o órgão e o piano não têm muito a ver por causa disso, porque o órgão é mais sopro, o piano é mais cordas. E para além disso o órgão tem muitos registros, ou seja, o órgão tem aqui uns botões assim de lado que se puxam assim para criar registros diferentes que fazem lembrar vários instrumentos de sopro. Certo, verdade. Sim, e o piano, pronto. Eu diria que num órgão quase que podes tocar uma orquestra inteira, não é? Sim, de sopros. Pois, exatamente. Enquanto que piano é piano. Agora, essa tua, digamos, tirada de que o piano também se toca com os pés é muito curiosa, porque eu também acredito que há muitas pessoas que desconhecem esse pormenor. Até porque muitas vezes, quando se vê alguém a tocar piano, só mostra as mãos, não é? Mas os pés são muito importantes. Os pés são bastante importantes. Basicamente, o que é que fazem os pés no piano? Ou o que é que fazem os pedais do piano? Certo, nós temos 3 pedais, que variam conforme se o piano é acústico ou se é mesmo de cauda. Mas no de cauda, que é o que se toca em concertos, não é? Temos É o verdadeiro piano, o piano nobre, digamos Sim. assim. Sim. Temos o pedal direito, que é o mais importante, que é o pedal de suspensão, ou seja, é o pedal que cria aquele som que sustém. Mantém a nota. Sim. Depois temos o pedal do meio, que tem a ver com o mecanismo do piano, que quando a borracha que segura a corda levanta, o martelo que a atinge não pode voltar a ser abafado pela borracha. Ou seja, a nota fica a soar. Certo. No entanto, ao contrário do pedal direito, em que ficam as cordas todas livres para serem atingidas, e por isso é que se mantém esse espírito de suspensão, no pedal do meio só fica suspensa a nota que foi tocada. Certo. Ou seja, é útil mais para pequenos detalhes em que se quer ficar com aquela nota, mas tem que se fazer umas dedilhações assim todas malucas. É. E o esquerdo é uma surdina. Aliás, a surdina é algo que às vezes é usado assim um bocadinho de forma indevida. Porque a surdina é quando é fisicamente impossível tocar uma nota mais piano puramente usando força de dedos, então tem que se colocar o pedal. Ok, muito bem. Diz-me uma coisa, ao longo destes anos, que não são muitos, mas já são alguns, seguramente que encontraste obras que te fascinaram e outras que, tiveste que as estudar, mas eram, Sim. eu vou usar um termo, intragáveis. É uma realidade isso? É uma realidade. É engraçado. Para mim sempre foi mais fácil fascinar-me por arte que seja mais vanguardista, mais recente, mais original do que arte mais antiga. Por exemplo, eu sou capaz de passar por uma galeria de arte renascentista e passar à frente e nem olhar, e depois chega uma coisa mais estranha, entre aspas, mais contemporânea, e ficar a olhar a tentar perceber realmente o que é que significa. Um impressionismo, assim, uma coisa Sim, qualquer. sim, sim, sem dúvida. Menos direta, digamos assim. Sim, Que te possa fazer imaginar coisas. sim, É isso? é. Então, provavelmente, tu gostas mais de fotografia do que de vídeo. Sim, Ok? Porque é que eu fiz esta dedução? Porque a fotografia é estática e eu posso imaginar o que estava a acontecer à volta daquele momento que ficou ali estático. O vídeo não. O vídeo conta a história e a história é aquela. Ponto Pois. final. Não é? é. Concordas comigo? Concordo, sim, sim. Ok, sim. e depois eu ainda gosto mais de fotografia a preto e branco,
porque ainda me permite imaginar mais. E tem outro pormenor, é que eu sou daltónico. E preto e branco eu não baralho. Preto e branco para mim está bem. E uns tonzinhos de cinzento. Ok, então neste momento, se te perguntar assim, bandas preferidas, o que é que tu gostas mesmo? O que eu gosto mais, já há uns anos, é Nirvana. Sem É? dúvida. Sim, Nirvana. Nirvana. Por isso é que tu apareces naquele vídeo da apresentação em que fazes uma brincadeira muito engraçada com a Mariana Pop e a Mariana Rosas, com a camisola de Com Nirvana. a camisola de Nirvana, sim. Ok. É. Depois tem uma que está assim só mesmo a uns milímetrozinhos antes, que é Radiohead. Adoro Radiohead. Radiohead é muito bom. É. Eu gosto muito de Radiohead. Ok. É. E mais? Mais gosto de Smith, já disse isso. Sim. Gosto de Simon e Garfunkel. Uhum. Gosto de Matt Maltese, que é um compositor mais de agora. Aliás, ele está a produzir música atualmente. Gosto de Mitski, também eu disse que ia tocar, por isso já Sim. não é assim tão segredo. Sim. Gosto de Fiona Apple, gosto de Chet Baker, mais jazz. Também, ok. às vezes também gosto... Jazz eu gosto mais de jazz vocal, Certo. que é um bocadinho contraproducente. Aquela voz arrancada, não é? Naquele momento. Sim. Eu também gosto muito. E para além disso, Bom, não, É mais ou não menos precisas isso. estar aqui a fazer nenhuma lista extensiva, pronto. até porque o que eu queria perceber é, nestes nomes tu já englobaste, digamos aqui, várias áreas da música. Já, sim. O que leva a ter a certeza que não mentiste há bocado quando dizes que ouves de tudo. Isto é uma brincadeira. Não tenho motivo nenhum para achar que tu és mentirosa, nem coisa que o valha. Pronto. Objetivos. Queres mesmo ser pianista, viver disto? Eu quero várias coisas. Eu quero seguir piano, sim. Também gostava de seguir composição. Também é uma coisa que eu gosto bastante, que tenho vindo a explorar mais este ano até, porque finalmente comecei a ter aulas, o que é bastante bom. Aliás, acho que reflete-se um pouco no meu concerto esta vontade de criar coisas novas, porque eu Sim. também englobo isso nos meus arranjos. Acho que era o que estava a faltar, mais ou menos. E gostava de ter um bocado de tudo. Gostava pianista clássica primeiro, sim, tirar o curso de piano clássico, mas gostava de ter um bocado de tudo. Gostava de perceber jazz, porque acho que também é muito importante em termos de composição, perceber jazz, perceber a harmonia de jazz principalmente. Sim. E pronto, gostava de ser um canivete suíço, como se já me costuma dizer. E correr o mundo agarrado a um piano, Sim, também era fixe. de preferência. Sim, e de preferência também tentar fazer colaborações. Eu gosto muito de tocar com outras pessoas. Ok. Já tocaste, sei lá, por exemplo, com uma orquestra? Como orquestra... Não, ainda não. Ok. Pode ser também uma experiência interessante, não é? Quer dizer, eu toquei com uma orquestra, mas não foi como solista. Foi Sim. que eu toquei com a orquestra do Orfeão. Por exemplo? Uhum. Sim. Então já tocaste com uma orquestra, Sim. que é uma coisa, eu diria, fantástica. É. Coordenar tudo aquilo para soar bem, ter a certeza, no mínimo dos mínimos, que todos estão a tocar a mesma música, não é? Não é tarefa fácil para o maestro. Não. Que obviamente o maestro sem os músicos não é ninguém. Isto acaba por ser, digamos, o deve e o haver. O que é que achas? Há muitos artistas de nomeada que já fizeram concertos com orquestras clássicas, sei lá, eu penso que não estou em erro se disser que até os Chutes e Pontapés já fizeram isso. Sim. O que é que achas dessa mistura? Eu gosto bastante. Eu acho que é muito interessante explorar todos os campos da música como se fossem um só. Eu não vejo grandes motivos para haver uma distinção entre música clássica e música não clássica. É música. É tudo música. Eu percebo que são coisas diferentes, mas a música clássica é sempre o parente antigo que ninguém ouve e a música pop é sempre aquilo que está a dar, mais ou menos. Ok. E acho que se criou assim um fosso muito grande entre as duas, quando eu acho que a música é algo que se une. Acho que quem estuda clássico não devia só ouvir clássico, e quem estuda outras coisas não devia só ouvir as outras coisas. Ok. Essa tua observação da música é algo que une, leva-me aqui a uma outra questão que é
é talvez a única linguagem universal mesmo. A pauta é igual em todo lado, Pode ter igual em todo lado, isso é verdade. não é? É, Podes falar português, alemão, irlandês, seja lá o que for, mas quando vais ler a pauta, é a pauta. é. Já precisamos de um bocadinho de italiano para perceber o que está lá escrito às vezes, mas é. As observações. Sim, Ok. mesmo os ok. andamentos. Aí aquilo, além das notas, ainda tem observações. Tem. Xiça, meu Deus. Olha, e já agora? Estamos aqui num registro de alguma forma informal e muito interessante. Como é que é aquela coisa de mudar a página? Epá, Mudar a página. não é preciso parar para mudar a página. Quer dizer, não é? Porque estás ali e é preciso mudar a página. Pois, E como é que vocês fazem? Uma bufadela? Ou há alguém, quando é mesmo impossível parar, Sim. há alguém que muda a página, não é? é. Mas Quando na maior parte das vezes é o músico que a muda. Depende do grau de profissionalidade e de formalidade do concerto. Se for mesmo profissional, por exemplo, eu fui assistir a um concerto na Gulbenkian com a Marta Argerich, que é uma pianista top mundial, incrível. Tanto ela como o pianista que estava a tocar com ela a 4 mãos tinham, efetivamente, cada um a sua pessoa para virar as páginas. Que tem quase que saber tanta música como eles. Sim, mas é um trabalho árduo. Não tenho dúvidas. Porque para além de saber a música, quase como um maestro, Sim. tem que saber quando é que o artista quer que se vire as páginas. Pois. Tem que estar atento à pauta e ao artista, porque o artista vai fazer um sinal qualquer combinado a dizer, olha, vira-me. Certo. É ok. um olho no burro e outro no cigano. Sim, e que expressão engraçada. E o músico como é que faz quando está a chegar ao fim? Tipo, fixa as últimas notas para dar Sim. tempo? É isso, não é? Às vezes. Bom, depende. aquilo depois também chega a uma altura que a pauta só está lá para ajudar se houver um esquecimento, porque já foi praticado tantas vezes que sai naturalmente, não é? Digo eu. Sim. É assim, não é? A mim, eu quase nunca levo a partitura para palco. Ok. Nunca. Eu não me lembro da última vez que levei a Ou partitura seja, para palco. digo eu, até podia estar completamente escuro que tocavas na mesma. Sim. É, não é? É. É de olhos fechados. A partir de um certo momento nós temos que deixar de olhar para as teclas. Certo. Ou então escolher uma mão em vez da outra Sim. e a coisa tem que ir. Ok. Já te aconteceu, tipo, bloquear, por exemplo? Aconteceu-me uma vez na minha vida. Quando eu era mesmo muito nova, ainda andava em baldágua. Aham. Desde aí acho que nunca mais. Ok. Serviu-te de lição. Sim, porque eu na altura, era engraçado, eu na altura ia tocar e em vez de olhar para as teclas, estava a olhar para o público. Certo. Sim, a minha mãe dizia que eu parecia uma avestruz encandeada, o que eu acho engraçado. Mas pronto, a partir daí foi o meu abrolhos, nunca mais. É, Então, e diz-me lá, expectativas para sábado. Qual é a tua expectativa? para sábado. Sala cheia, sala vazia? Uh, Família e amigos é garantido, família não e é? amigos tem que ser, senão não falo mais para eles, não. Ora, nem mais. Falo, calma. Ora, nem mais. Se alguma pessoa da família quiser faltar, tem que apresentar atestado médico. Sim, É, tem que apresentar justificação de faltas. mais nada, é assim É. mesmo. É assim mesmo. Não andas aqui a trabalhar horas e horas para depois não irem assistir, não é? Claro. Até porque depois há um outro aspecto. É que, sobretudo, diria eu, os teus pais, que são as pessoas mais próximas, já ouviram aquilo tudo mais que uma vez. Fui. Mais que uma vez, mais que duas, mais que 10, mais que 100. Pois. E como é que consegues que eles não deitem cá para fora? Não revelem ao mundo aquilo que tu andas a fazer às escondidas? Pois, por acaso, é que a ideia de não revelar as coisas foi mais da minha mãe até do que minha. Olha, e bem, Que eu já queria dizer a toda a gente, olha, vou tocar isto e aquilo e mais não sei quantos. E a minha mãe disse, não. e até se calhar já pôr uns vídeos dos ensaios e tudo. Não, isso não. Mas queria dizer algumas das bandas que ia tocar. Sim, Que era... A ideia era as pessoas dizerem, olha, eu gosto deste, por isso vou ver. por exemplo, sim, por exemplo. É. Mas assim a surpresa é capaz Sim. de ser também mais desafiante, digamos assim. É de género, olha, queres saber o que é que eu vou tocar? Tens que viver. Claro. Aliás, eu até tenho sido bastante irritante, porque, entretanto, eu criei uma conta profissional no Instagram para divulgar o concerto e tenho posto pistas, mas o que é certo é que as pistas são bastante difíceis e nunca levam a quase nada. Ok, Mas já tive pessoas a acertarem. muito bem. Eu só não lhes disse que acertaram, que é para eles
Muito bem. Já agora que estás a falar nisso, as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Mariana Rosas e Mariana_Rosas_piano, a tal conta profissional, Sim. onde eu diria que uma jovem de 16 anos que cria uma conta profissional é porque, digamos, quer mesmo seguir por aí fora. Sim. E é uma conta que se calhar daqui a uns anos vai ter muitos seguidores, esperas tu. Espero eu. Por acaso a conta veio de outro aspecto, que foi, enquanto eu estava a planear o concerto, eu decidi criar um canal do YouTube. Ok, Pois, planear este concerto, estudar este concerto, construir o concerto, foi algo que me trouxe muitas oportunidades novas, o que foi interessante. Uma delas foi tentar aproveitar outros arranjos que eu tinha para gravar e publicar. ok. E pronto, eu acabei por criar o Instagram porque queria que o YouTube tivesse mais visualizações. Eu achei que era uma plataforma melhor. Olha, achas que estamos à conversa há quanto tempo? Não faço ideia. Não fazes ideia. Há muito ou há pouco? Passou mais ou menos de meia hora. Mais. Faltam só 6 minutos para acabar a hora. Isso significa que confirma-se que aqui dentro o tempo tem outra dimensão, por um lado, e por outro lado que a nossa conversa é interessante, porque manteve-se sempre viva, porque senão eu já tinha terminado. Ainda bem. Mas eu ainda quero aqui falar de outra coisa. É que a Mariana Rosas, esta miúda, também tem um blog sobre piano. Tenho. Ok, que se chama Pianíssimo. Pianíssimo, sim. E que começaste a fazê-lo com quantos anos? Com quantos anos? Foi durante a quarentena, por isso devia ter volta de 12. Pois, 2020. Sim, Ok. sim. E onde tu fazes artigos de opinião sobre uma série de coisas. É. E, efetivamente, o blog começou por causa dos arranjos. Ok. O tipo de arranjos que eu vou fazer no sábado. Só que foi... Eu nessa altura era uma rapariga que tinha assim objetivos muito firmes. No género, eu quero fazer um livro de arranjos para publicar. Só que depois... pronto, eu com um bocado desisti da ideia de publicar, fiz um blog. Ok. Então eu não estava realmente à espera de escrever artigos de opinião, mas acabei por o fazer por uma questão de ter conteúdo, não ficar o blog assim um bocado vazio, porque eu demoro bastante tempo a transcrever os arranjos, mais até do que a fazê-los. Muito bem. Além de tudo isso, a Mariana Rosas um dia ainda enviou um artigo sobre um concerto por e-mail para a rádio a perguntar se nós gostaríamos de publicar, o que nós fizemos, e depois isso, digamos, fez ricochete e recebeu um convite de volta. Olha, não queres escrever mais vezes e mais coisas? E a Mariana tem feito a cobertura, eu diria, dos momentos mais eruditos da cultura do Ovar. O Ovar em Jazz, concertos que têm acontecido com a música de câmara, etc. E eu recordo particularmente a primeira entrevista que fizeste, lembras-te? Sim, com Helder Bruno. Helder Bruno e Maria João. Maria João, sim. Ok. Que foram pessoas que já inúmeros jornalistas escreveram sobre elas e que vieram depois a público e bem dizer que nunca ninguém tinha escrito daquela maneira. Porque a Mariana, o tal canivete suíço, também tem a particularidade de escrever bem, ou de gostar de escrever, pergunto eu. Sim, eu gosto muito de escrever, sempre foi algo que eu gostei muito. Mesmo desde a primária, eu gostava muito de escrever Eu sei histórias. quem foi a tua professora da escola primária. A tua professora foi professora dos meus filhos, Manuela Bornes. Exatamente. Certo? Sim. É verdade. E já falámos em off sobre ti. Do género, aquela miúda é um furacão. Mais ou menos isto. Mais ou menos isto. Ainda bem. Sim. Um furacão de criatividade, seja música, seja... Tu não sabes fazer nada a 50%, é sempre a 100%. Mais ou menos. Eu não diria que é tudo a 100, mas eu gosto de fazer um bocado de tudo. Especialmente se for arte, eu gosto de tentar fazer um bocado de tudo. Ok. E dormes? Durmo. Dormes bem? Durmo bastante bem. Ok. O suficiente para depois arrancares com aquela energia toda que é necessária. Exatamente. Muito bem. Temos aqui 3 minutinhos. Eu queria que aproveitasses estes 3 últimos minutos, se não for para mais nada, para convidares as pessoas para aparecerem no sábado e para dizeres algo que não tínhamos falado, que para ti seja importante, porque quando terminar a hora é como nos casamentos. Não me disseste, olha, já acabou. Força, venha daí o convite. Então, o meu concerto vai ser no sábado, dia 26 de outubro, às 9h30 da noite.
O meu concerto surgiu da ideia de efetivamente partilhar estes arranjos de que temos estado a falar, tocados por mim. Ou seja, é uma coisa que eu sempre fiz para enfrentar a minha família, mas transcrever às vezes, cada vez melhor, porque no início aquilo, coitadinhos. Mas pronto. E realmente é a primeira oportunidade que eu tenho de ir para a frente de um público, pegar no piano e tocar os arranjos que eu faço. Ou seja, nesse sentido vai ser algo inédito para mim, vai ser uma oportunidade que eu realmente não estava à espera de ter, nunca me lembrei disso assim antes de me terem convidado para este evento e acho que vai ser interessante, acho mesmo que vai ser interessante. O conceito do concerto em si é mais ou menos fazer assim uma viagem pela música, ou seja, acho que é muito interessante explorar não só um programa que seja adaptado a todas as décadas e a todas as faixas etárias, digamos assim, mas também mostrar a progressão da música dita não erudita. Porque eu acho que até uma coisa que eu descobri ao preparar o concerto foi que há bastantes paralelos com a música clássica, mas que ao mesmo tempo transpor os vários estilos para o piano é uma tarefa que de si só requer uma técnica própria. Ok. É. Digamos que a Mariana Rosas inventou essa técnica para fazer isso. Exatamente. Houve alturas em que eu estava a tocar uma dada peça e pensei, isto não está a soar bem, o que é que eu posso fazer aqui? E depois arranjava uma solução e dizia, não, eu não posso fazer isto. Porquê? Porque não é assim que se toca no clássico. Ou seja, eu acho que é bastante bom para criar a nossa própria maneira de tocar, tentar tocar estilos diferentes. Por isso, nesse sentido, acho que também vai ser interessante ouvir as várias décadas no piano, porque é de facto uma sonoridade diferente da sonoridade que normalmente está associada ao piano. E acho que vai ser também interessante pelo aspecto de não ser só... Acabou o nosso tempo. Temos 10 segundinhos para eu te desejar boa sorte, que corra tudo bem, Mariana. Obrigado por teres vindo. Obrigada eu. E espero encontrar-te por aqui muitas vezes com mais novidades. Um beijinho. Obrigada. Especial Entrevista. Especial Entrevista.